Boa noite a todos que já estão entrando aí na live. A gente está só aguardando nossa convidada de hoje, Andréa Vacchiano. Peço a vocês só um minutinho que ela já deve estar se conectando. A Andréa já se conectou. Boa noite, Andréa. Boa noite, Laurel. Tudo bem, né? Eu tô bem, e você? Tudo bem também. Que cenário bonito aí atrás. Obrigada, são as minhas orquídeas. Muito bom. Como é que você tá? Eu tô bem. Aqui fazendo isolamento em Belo Horizonte, cumprindo a risca. Estamos todos bem aqui em casa. Sendo muito rígida aí com teus inquilinos. Ah, pois é, né? Tem que ser, né? Já fiz uma lista do que pode, o que não pode. E é bom que o pessoal aqui é bem consciente. Então não tenho muito o que reclamar, não. Todo mundo com máscara. Então, seguindo à risca mesmo as orientações que a gente tem tido aí, tanto do prefeito como do governador do estado. Muito bom, muito bom. E André, vocês aí em São Paulo? a gente está seguindo, acho que os mesmos padrões aí de todos os grandes centros, né? É. Nós tínhamos uma previsão aí de voltarmos dia 11, mas que não deve acontecer, então eu esses dias não tenho acompanhado muito, mas pelo que eu tenho visto, a gente deve ter uma prorrogação aí, acho que até dia 25 de maio. Aqui o governador já está, o governador não, o prefeito já está fazendo uma espécie de blitz nas principais vias de acesso, né, as principais ligações, norte, sul, oeste, leste e assim por diante. Então tem criado aí um inconveniente para todo mundo, né? No meu Entendi. ponto de Aqui vista, não me parece muito inteligente, porque prejudica aqueles que também precisam estar no trabalho. Até uma enfermeira ou uma médica deu uma entrevista: pô, estou a caminho do trabalho, não consigo ir, 45 minutos parada no trânsito, enfim. Nossa, ontem o prefeito se pronunciou aqui que ele está estudando a possibilidade de retornar dia 25 de maio também. A mesma Ah, data que você está falando aí para São Paulo. muito E aí vai bem. conversar com o secretário da Saúde, ver como é que está o comportamento, né? Parece, inclusive, que final de semana aí saiu um estudo em relação a São Paulo, das cidades que não estavam cumprindo a risca. Parece que é um percentual aí de 50%, né, do isolamento. E aí eles estabeleceram aí um alerta para algumas cidades. Inclusive, se eu não me engano, Jundiaí e Barueri. É difícil entender qual é a melhor medida, né, para fazer com que as pessoas fiquem em casa, né, André? É. Porque não é fácil, né? As pessoas Não. não estão acostumadas com isso. Então, realmente, as pessoas querem fazer a sua caminhada, querem ir trabalhar. E aí, mas elas precisam entender que para garantir a vida delas e de terceiros, a gente precisa realmente, por enquanto, ficar no isolamento mesmo. Muito bom. Deixa eu dar uma boa noite para todo mundo que já entrou aí, está nos acompanhando. A gente vai falar um pouquinho da mulher protagonista, né, André? Aí um pouco Isso. desses crimes, sejam de violência doméstica, crimes virtuais. Eu queria até fazer um paralelo. Você sabe que de uma semana para cá, quando a gente começou a colocar a nossa live aí no ar, eu estou me sentindo Hum. muito mais protegido, né, virtualmente, né? Porque eu estou Por sendo, quê? porque várias colegas tuas delegadas estão já me seguindo. Então eu passo a ter Isso é que, bom. bom, bom, bom. Então eu estou tendo É bom quando você vier passear em Minas, você está super seguro. muito bom. Estava até falando com a Juliana, que é a minha nova manager aí no Digital, Juliana Belmudes, ela está nos acompanhando também
acho que de uma semana para cá, no dia primeiro, ficamos aí acho que umas 4 horas e pouco em call, falando aí de planejamento, de estratégia, um pouquinho, e acho que já tem mudado um pouco a nossa cara aí no digital, está sendo muito, muito rico. Ela faz um trabalho muito tailor-made, né, sob medida para Aham. pequenas consultorias, pequenos empreendedores, acho que é um foco maior de trabalho, assim como para os grandes, mas acho que quem mais precisa nesse momento somos nós, né? É. Então, Eu ia falar exatamente nesse momento, né? exatamente, exatamente. Mas muito bem, deixa eu fazer uma Vamos lá. pequena introdução tua, porque eu quero que você me ajude, afinal de contas, a tua carreira é tão brilhante, é tão rica, Obrigada. a gente olha quantos primeiros a Andrea acabou sendo, né? A primeira mulher a assumir o departamento de Polícia Civil de Belo Horizonte, a primeira Isso, mulher diretora-geral do Detran em Minas Gerais, isso. e depois a primeira mulher chefe, cargo máximo da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Isso mesmo. Conseguir essa façanha é um reconhecimento para o meu trabalho, né? Foram 28 anos dedicados à Polícia Civil e sempre trabalhando com muito orgulho pela instituição que eu represento, né? E com Que muita maravilha. seriedade. Agora, André, acho que é uma curiosidade, né? Depois que a gente tem a formação na área jurídica de direito, você tem um caminho super extenso para olhar para onde você quer direcionar a É, tua carreira, até mesmo fora da área jurídica, porque o direito é extremamente amplo. É, mas eu queria fazer duas perguntas iniciais. A primeira é por que a Polícia Civil, dentre tantas outras? E a uhum, segunda como é que foi a tua formação de base, família? Porque uma vez que você ingressa na polícia, principalmente para se tornar uma delegada tão jovem quanto você se tornou, tem que ter uma casca muito forte por trás, não? precisa. Você tem uma estrutura muito boa, né? E você vai aumentando um pouco essa coraça no passar dos anos. Eu fiz direito e aos 21 anos eu me formei e fui. É um leque, foi o que você acabou de falar. Você faz direito, você vai fazer concurso para N lugares, ou então você pode advogar. Né? Como eu passei por vários estágios durante a minha faculdade, eu sabia exatamente o que eu queria fazer e o que eu não queria fazer. E uma das coisas que eu não queria fazer era advogar, e eu era apaixonada pelo direito penal, né, como eu sou até hoje, e eu vi a possibilidade de ter um concurso para delegado ou para promotor e vislumbrei que naquele momento eu tinha o concurso para delegado no Rio, delegado em São Paulo, delegado em Minas. Eu não tinha idade para juiz, para fazer o concurso para juiz, e eu não tinha tempo para Uhum. promotoria ainda. Né? Então, o que aconteceu? Prestei o concurso nos 3 estados, praticamente na mesma época, isso foi em 1990. Em São Paulo eu não passei. No Rio eu estava passando, porque são várias etapas, e eu passei em Minas Gerais. Quando eu passei em Minas Gerais, em seguida, isso foi mais ou menos início de novembro, no dia 26 de dezembro, Baraldi, eu fui convocada para estar aqui em Belo Horizonte para começar a academia de polícia. Quantos anos você tinha? E eu tinha 22 anos, muito nova, né? E dia 26 de dezembro estava eu na porta da academia de polícia aqui em Belo Horizonte. Fiz o curso aí foi 4, 5 meses. Foi um curso bem puxado, era full time. E fui designada para trabalhar em Juiz de Fora na Delegacia de Mulheres. Bem, voltando à minha formação, né, que seria a sua Uhum. segunda pergunta. Eu sou carioca, né? Morava no Rio. Meu pai extremamente rígido, a disciplina era ali, 24 horas. Eu já tinha uma ideia formada em relação à minha independência financeira aos 16 anos. Então, a minha ideia era sair. Eu era do São José, pensei e falei assim: vou fazer uma faculdade em que eu possa ter minha independência financeira. Meu pai era dono de uma fábrica na época e havia a possibilidade de eu já trabalhar com ele, assim que eu ingressasse na faculdade de administração. E
E assim foi feito. Mas, assim como tinha muita disciplina lá em casa, as nossas personalidades eram muito parecidas, a minha e do meu pai, Uhum. e deu muito atrito trabalhando junto. E a minha mãe veio e falou: olha, você é meio questionadora, gosta da área de humanas, por que você não pensa no direito? Que o direito, assim, tem mais o seu perfil e tal. E aí eu ouvi minha mãe e fui fazer a faculdade de Direito concomitantemente com a faculdade de Administração, Educação. durante 6 meses. E aí apaixonei pelo direito, né? Mãe é mãe, né? Apaixonei pelo direito e aí eu larguei a administração e segui fazendo N estágios. Promotoria, defensoria, na Infraero. Eu só não fiz estágio em delegacia de polícia. Engraçado, né? Só aí Olha que eu não só. fui. É, pois é. E aí, acabando a faculdade, eu sempre com aquela ideia, bem, eu tenho que me formar e eu preciso já ter minha independência financeira. Vou fazer concurso, eu vou ter estabilidade, vou trabalhar numa coisa que eu gosto, na área do direito mesmo, e vamos ver. Só que para fazer concurso, hoje também é extremamente difícil, extremamente concorrido, Uhum. né? Eu liguei para os meus amigos e falei, ó, eu morava em frente à praia, Baraldi. Eu falei assim, olha, me esqueçam, porque eu só vou voltar a falar com vocês na data do aniversário para parabenizá-los e para falar que eu passei no concurso. E assim foi feito. Então, eu estudava de manhã, de tarde, de noite, eu dormia. A gente tinha headphone antigamente, quem é mais antigo aí lembra do headphone. Eu ficava Exato. ouvindo as aulas, porque eu gravava as aulas do cursinho, então aquilo nem que entrasse por osmose tinha que entrar, entendeu? E eu tinha que fazer uma prova e passar muito bem, porque ao passar, eu passei em primeiro lugar na prova escrita É, aqui eu em vi Minas essa, Gerais. eu ia fazer mais uma menção a mais um primeiro lugar, né? E aí a gente tem a prerrogativa de escolha, né, para o lugar que você queira ir, de acordo com as vagas. Naquele momento, fui eu e mais 2 colegas para Juiz de Fora, próximo ao Rio de Janeiro, né? Então, voltando lá àquela primeira pergunta, então, Juiz de Fora, eu fui trabalhar com uma outra delegada, que era titular da Delegacia de Mulheres, e uns 2, 3 meses depois ela saiu e eu assumi a Delegacia de Mulheres em Juiz de Fora. Pesada, que a cidade é uma Muito cidade pesada. de médio e grande porte, né? Médio porte, bem movimentada, proximidade com o Rio de Janeiro, né? Então, muita coisa do Rio chega a Juiz de Fora, mais do que Belo Horizonte a Juiz de Fora. Então, a gente trabalhava ali dia e noite, incansavelmente. Eu imagino. Ô, André, ainda falando dessa mulher protagonista, né? Você tem 14 menções, prêmios. Quais foram os três mais relevantes da tua carreira? O que eu recebi na Inconfidência Mineira, né, da Alferes, Tiradentes e por incrível que pareça, uma da Câmara Municipal que eu recebi enquanto chefe de polícia no Dia das Mulheres. Porque marcou bastante. Esse ano, nem tá aí, esse ano eu recebi também, na Assembleia Legislativa do Estado, também recebi uma menção honrosa em relação ao meu trabalho como mulher no Estado de Minas Gerais. Então, isso também é Uhum. marcante. Já estou aposentada, né, Baraldi? Já estou fora há 3 anos e as pessoas lembram de mim. Então, isso é, para mim, assim, reconfortante. Eu fico muito feliz com isso. Então, esse marcou também. Não, mas você está nativa, você está estudando. Para quem não sabe, a Andrea é comentarista hoje de segurança pública da TV Globo em Minas Gerais. Então, a atividade ela é contínua, né, Andrea? Não para. Não, não pode não. Eu tô com 51 anos, Baraldi, eu tô muito nova. Então, na verdade, eu tô numa segunda etapa da minha vida em que eu posso escolher o que eu vou fazer. Então, resolvi estudar. Estou fazendo Muito uma bom. pós-graduação em gestão jurídica. Fiz novos amigos. Meus horizontes se abriram, né? Os professores são excelentes, são coisas novas.
Assim, você acredita que eu descobri que eu amo marketing? Você falou da sua amiga, descobri que eu amo marketing. Foi uma das minhas melhores matérias na pós-graduação. Você acredita nisso? E gestão de Olha, pessoas. olha que bacana. Não, mas não é à toa que você está com essa desenvoltura toda. Você me contou que para a TV Globo não precisou fazer nenhum tipo de preparo, já foi com tudo. É muito Já, eles já bom. me colocaram direto, falaram assim, não, você vai lá e já fala, você já está acostumado com a das entrevistas, e aí eles falaram, nós vamos fazer um teste, porque tem o tal da audiência, né? Sim, Então eu fiz durante 2 semanas, eu fui umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. E aí a audiência não caiu, ótimo, né? Então eu continuei, assinei o contrato, e aí estou com eles até hoje. Deu uma parada, até porque agora a notícia mesmo claro, que está em alta é a Covid, né? claro. É o isolamento. Então, deu uma parada em relação a isso. Ô André, agora, no paralelo que nós aqui, alguns dos meus convidados que estão aí nos assistindo, nós somos do universo privado corporativo, né? Uhum. A carreira, a trilha de carreira, o plano de carreira para quem ingressa na Polícia Civil até o cargo máximo no qual você alcançou, como é que ela é construída, Andréia? Você passa por concurso público e aí você vai sendo promovido, seja por antiguidade ou por merecimento. Então, seu último posto lá é delegado geral. Que aí você passa a ir para cargos de chefia mesmo, né? Uhum. Comissionado. E, e aí você, em relação às promoções, antiguidade, tudo ok, merecimento. Uns anos atrás, o chefe de polícia com a equipe dele elencou requisitos para que essa promoção ocorresse. Então, existe um filtro, né? Hoje, nós devemos ser hoje, Baraldo, cerca de quase 1.100 delegados. Falo dos delegados, que nós temos os investigadores, temos os escrivães, os peritos, médicos legistas, administrativos, né? Então, 1.100 delegados, e aí aparecem as vagas, por exemplo, ou por falecimento de algum delegado, ou porque pediu exoneração, passou num concurso, e aí abrem-se as vagas, e aí você se habilita, passa por um filtro, né? Eles Uhum. analisam a sua folha e tudo, analisam os cursos que você fez, se você já tem alguma chefia, se tem alguma menção honrosa, analisa uma série de requisitos e você passa por uma etapa final e o seu nome é levado, junto com todos os outros, para o Conselho Superior de Polícia. E lá se discute quem que vai ser promovido, quem realmente tem merecimento, né? Um merecimento para poder chegar nesse lugar. Claro. É, a gente não tem, por exemplo, um problema muito relacionado se é mulher e homem. Na verdade, ainda os homens são mais promovidos que as mulheres, mas olha, uma instituição com 12 mil profissionais, onde 32% é composto por mulher, né? E nos delegados nós chegamos quase a 50%, nós estamos mudando um pouco o jogo, né? Uma profissão que ela era estritamente masculinizada, e aí vem as mulheres. E não tem essa que mulher não chuta a porta, não dá tiro, mulher vai sim, vai para a linha de frente, né? Faz operação. Tem cada delegada aqui que é de tirar o chapéu, e as investigadoras também, em operação. Você precisa ver, assim, a desenvoltura delas. Então não tem mais isso que mulher tem que ficar só atrás da mesa na caneta, não. Então você acha bom, dos números que você está me trazendo, a gente já percebe que existe aí um equilíbrio, principalmente na condição como delegadas, existe já uma fatia muito bem equilibrada, né, Bem André? equilibrada. Isso é. Não temos no Conselho Superior de Polícia ainda, né? Porque são Uhum, 11, normalmente se você tem 2 ou 3 mulheres chefiando ali, que perfeito. seriam os cargos máximos também. Mas a gente vai conseguir ainda E aumentar ali o administrar, número e de cargos. administrar, aliás, antes de fazer essa pergunta, bom ter essa informação, saber de que no processo de evolução de carreira existe um critério de meritocracia levado a sério, né? Independente do sexo, isso é muito positivo. Haja visto esses números que estão aqui, né?
É, a gente precisa. Isso aí, na verdade, passa a ser uma motivação, né, para todos os colegas. Isso não é para mulher, para homem e para mulher. É uma motivação sabendo assim: olha, se eu estudar, se eu escrever um artigo, se eu fizer grandes operações, se eu trouxer um retorno para a sociedade, realmente o meu nome vai ficar em voga e eu consigo, eu vou almejar uma promoção. Muitas das vezes, Baraldi, vaga, chefia de departamento no interior e você já sabe que tem um perfil daquele policial próprio para poder assumir aquela chefia de departamento ou uma delegacia regional. Ou até mesmo uma Uhum. superintendência. Entendeu? Então, aí, às vezes, a promoção recai até muito nisso, do perfil da pessoa para poder assumir determinado lugar. E nesse universo público existe, se fala da equiparação salarial, André? Não, porque nós entramos recebendo a mesma coisa, não existe Não isso. existe A nossa, isso. a nossa briga é equiparação salarial com as outras polícias, entendeu? Então as polícias civis todas ficam assim, vamos fazer um ranking aí de quem ganha mais, e Distrito Federal ganha muito bem, e aí a gente fica brigando por melhorar o nosso salário. É isso. Né? Minas Gerais está um pouco bem aquém do que poderia receber, mas não está ruim se você olhar todo o sistema. Uhum, Se você uhum. olhar toda a situação, principalmente dentro da nossa área jurídica. Né? Que nós estamos com o número nós estamos mais de 1 milhão de advogados no país. 1,1 milhão, se eu não me engano. Então, e a concorrência é muito grande. Então a gente não tem esse problema de equiparação salarial. E da tua experiência aos 22 anos indo lá para Juiz de Fora, que cases interessantes que você teve lá que foram marcantes para Marcantes? você? Um deles foi de uma mãe que entrou com uma menina que ela tinha um problema, é, um certo distúrbio, alegando que ela teria sido estuprada por o filho de um dono de circo. E o circo era aquele que fica transitando nas cidades. Preocupada por ser um circo em trânsito, eu pedi a preventiva, foi feito o exame e tal, tinha sinais de relação e tudo, e pedi a preventiva do rapaz. Mas Deus é tão bom, Baraldi, que me deu um estalo de colocar esse rapaz em cela separada. E não sei por quê. Até porque o estuprador não é muito bem visto dentro das prisões, né? Então, coloquei ele em cela separada. A gente ainda precisava angariar mais provas. E 2 dias depois, o pai entra com essa menina, arrastando dentro do meu gabinete e falando o seguinte: olha, não teve nada disso. O que aconteceu é que ela, a mãe, tinha forjado toda essa situação, inclusive da relação e tudo, porque ela queria que ela casasse com o rapaz e que eles fossem embora daqui, porque ela não estava aguentando mais. Então, um absurdo isso. Né? Então eu fui até o juiz, eu fiz a oitiva do pai, né? Fui até o juiz e solicitei a ele que relaxasse a prisão, que soltasse o rapaz. Essa foi uma. A outra foi de uma menina que devia de ter uns 12 ou 13 anos, tinha sido estuprada pelo pai. E eu mandei, do interior, não é nem Juiz de Fora, mas daquelas cidadezinhas ali. E Uhum. eu mandei buscar o pai. E o pai entrou na minha sala, tranquilíssimo, virou para mim e falou assim: por que a senhora está me chamando aqui? Falei, ué, eu estou chamando porque o senhor estuprou a sua filha, isso é crime, tal, tal, tal. A senhora está enganada, porque eu sou o pai, eu que fiz, então eu posso fazer o que eu quiser com a minha filha. Então, assim, a cultura, como é que é, né? E aí eu tive que conversar com esse pai, explicar. Não sei se ele aceitou muito bem, não, mas ele foi indiciado e foi para a justiça o processo, o inquérito policial. Foi esse. A delegacia não era só de violência doméstica, de crimes contra mulheres, mas também contra menores. Muitas crianças espancadas, muito machucadas. Isso é assim, mexe muito com a gente. Muito, Ainda muito, mais muito. sendo tão jovem, né, André? Nunca tinha visto nada disso, né? A gente fala que assim, na polícia você tem um limite, tem uma linha, então você tá aqui na parte
boa, e você tem que entrar aqui para poder buscar os dados, as informações, a autoria, a materialidade e voltar sem se macular. E íntegra e equilibrada. O tal do equilibrada é que é uma luta constante para todos os policiais. Porque a gente assiste muita coisa que as pessoas nem imaginam que pode acontecer, que ocorre. Então, esse equilíbrio emocional é muito importante. Os valores e princípios que a gente tem do berço, da família, também é muito importante, nos ajuda muito a família, os amigos e as equipes que a gente tem dentro da polícia, né? Então, se você tem uma equipe bem unida, graças a Deus eu não posso reclamar, todas as minhas equipes, assim, eu fui muito bem recebida, a gente trabalhava super bem e passamos por muitas dificuldades, algumas delas, mas até hoje tem contato com os policiais e isso vale muito dentro da instituição, muito, as pessoas com que você trabalha. E tenho grandes amigos na Polícia Civil. Muito bom. Não, eu tenho visto vários comentários aí em relação a você, sempre muito positivos. André, só para a gente fechar essa primeira parte da nossa conversa, para quem está nos acompanhando, né? Eu estou conversando aqui com a Andréa Vacchiano. Andréa Vacchiano foi, novamente, a primeira mulher chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a primeira mulher a assumir o Departamento de Polícia de Belo Horizonte e a primeira mulher diretora do DETRAN do Estado de Minas Gerais. Então, além de ter passado em primeiro lugar no concurso... Da prova escrita para delegada aqui, né? Puxa vida. Isso de fato é o que a gente chama de ser protagonista, né, André? Da carreira. Muito bom, meus parabéns. Agora, só para fechar, como é que é essa conciliação, principalmente na condição que você tinha, e mãe, mulher, né? Em casa, família. Só voltar uma coisa, eu não sei se você conhece o Ikigai. Você conhece o Ikigai? Não. É o que os japoneses chamam de propósito, né? Nós temos que ter propósito na nossa vida. E o meu propósito foi seguir a minha carreira de forma muito correta, muito íntegra. E esse propósito eu fechei com a minha aposentadoria e estou buscando meu propósito agora nessa segunda etapa da minha vida. Conciliar a vida profissional com o pessoal não é fácil para nenhuma de nós. A gente não tem horário, a gente traz serviço, a grande maioria traz serviço para casa, né? Eu cansei de trazer serviço para casa, inquérito, algum processo, com a minha filha sentada fazendo dever de casa. Então, a gente deixa, às vezes, a família um pouco de lado, os amigos um pouco de lado. Já recebi várias reclamações na época. Não, você não sai. Eu falei, gente, eu tô tão cansada que eu só quero a minha cama, né? E não é fácil, mas, por incrível que pareça, com essa aposentadoria, eu ainda estou conseguindo agora suprir um pouco essa falta que eu fiz para minha família na época, né? Principalmente para minha filha. Bom, mas a tua filha está seguindo teus caminhos também, né? Tá fazendo direito hoje. Tá com 21 anos, tá fazendo direito, mas não quer saber de delegado, não. Tá fugindo. Ela disse que ela viu muita coisa em mim e das minhas amigas. Então, que nós não somos muito boas, assim, não meio doido. Então, ela não falou que não quer seguir esse caminho, não. Ô, André, porque é uma profissão estressante, né? Eu imagino. Não, é uma profissão estressante, né? Estressante, principalmente estando num cargo de comando, né? Dentro de uma corporação que não lida com coisa boa no dia a dia, né? Não, é só apagando incêndio, Baraldi. Nós apagamos incêndio 24 horas. Então, por exemplo, quando você faz um planejamento estratégico, como a gente fez lá, a minha equipe, a gente fez um planejamento estratégico para a polícia, você trabalhava as ações e apagava incêndio. Trabalhava as ações e apagava incêndio. Direto. E hoje deve estar a mesma coisa. A mesma situação. Mas não podia deixar o planejamento estratégico de lado, né? E não podia deixar de apagar incêndio.
Então, tinha que resolver e rápido, né? Tudo nosso tem que ser muito rápido. A gente não pode Muito procrastinar as dinâmico, coisas. né? Claro. Tem que ser rápido. Não pode, senão você acaba, dependendo do serviço que você vai fazer, perde-se uma vida. Né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado em relação ao nosso trabalho, ao nosso serviço, nossa prestação de serviço. Ô, André, a Covid está trazendo para a gente uma infinidade de mudanças. Eu tenho chamado muito da antecipação de futuro, né? O quanto a gente está sendo imposto a várias mudanças, a coisas novas, a um cenário que a gente, muito provavelmente, nós íamos viver em algum momento da nossa vida, algumas coisas talvez num curto prazo, outras num médio, outras num período um pouco maior. E, de repente, é tudo de uma vez, né? Então, é natural que a gente tenha e esteja passando por dificuldades, não só as empresas, mas todos nós, né? Agora, a gente tem visto muito se falar, que também faz parte da nossa conversa hoje, que é um pouco da violência doméstica, crimes virtuais, né? Entrando numa primeira linha sobre violência doméstica, é interessante porque São Paulo e Rio de Janeiro, agora no mês de março, tem um dado que mostra um crescimento na ordem de 45%, 50%. É isso mesmo. Em Minas São Paulo e BH, caiu. Principalmente, uma queda de 23%. Né? Por quê, né? Qual é Se o panorama questiona, desse né? momento porque a violência doméstica já era, depois eu quero até que você fale um pouquinho da Lei Maria da Penha, mas qual é o panorama nesse momento, André? Isso mundialmente, a gente viu na Itália, Espanha, a Austrália teve um aumento aí de 40% no número de violência doméstica. No Brasil, por incrível que pareça, analisando os dados do 180 e 190, houve um decréscimo aí muito pequeno, de 8% no país, mas pontualmente São Paulo, Rio, Acre, Pará tiveram um aumento significativo. E alguns estados, como Minas, teve um decréscimo. E aí, por que isso, né? Então é o seguinte, eu tenho uma situação de isolamento, em que a mulher ela precisa ficar na casa junto com o agressor, e o agressor não vai sair, ele vai permanecer em casa, e ela convivendo com aquela situação, muitas vezes ele bebendo, né? Não satisfeito com a situação de falta de liberdade, porque precisa ficar preso dentro de casa, e pode gerar algum conflito, alguma agressão, e tem um problema ainda de vítimas invisíveis que nós vamos conversar depois, acredito eu, que são os filhos, que ninguém fala, né? E que são vítimas, e assim, depois a gente fala inclusive das estatísticas. Então, o que acontece? Em contrapartida, essas mulheres, algumas denunciam, e outras ficam com medo de denunciar, porque elas não têm como ir às delegacias, não pode sair, não tem meios de comunicação para poder pedir socorro. Mais um ponto a ser levantado, os vizinhos estão em casa, né? Então, os vizinhos escutam e eles podem ajudar, porque todos nós temos responsabilidade em relação a esse tipo de crime, todos nós. Você vê, eu estava lendo, eles fizeram uma pesquisa, está até no Fórum Brasileiro de Segurança, uma pesquisa que saiu agora dia 16 de abril. Twitter, 53 mil twitters falando de briga de casal no país, que eles contabilizaram. Desses, 5.400 e pouco tratando da violência doméstica. Aí você vê ali as histórias. Eu estou ouvindo aqui, eu vou chutar a porta, eu vou lá salvar essa mulher. Aí o outro, não, eu vou ligar para o 190. No Twitter, Baraldi. E aí, que loucura. Essa é uma situação do nosso país, e aí isso não quer dizer que reduziu esse tipo de crime aqui em Minas. Acredito que possa ter ocorrido uma subnotificação, né? E
nos outros países, como a OMS, olha só, como a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, verificou esse aumento de violência doméstica no mundo, ela ela sugeriu aos governantes que adotassem algumas medidas. Uma delas foi implementar os serviços online, para facilitar a comunicação dessa vítima com as instituições. A outra foi achar meios para inibir a venda de bebida alcoólica. A outra foi implementar as campanhas para que toda a sociedade se intere do problema e ajude essas mulheres. Uhum. E o que aconteceu no Brasil, né? No Brasil, esses serviços foram implementados. Então, a gente vê aí uma gama de aplicativos hoje, né, que vem exatamente para ajudar. Nós temos os aplicativos, nós temos o 180, que funciona 24 horas, e o 190, que é para casos urgentes mesmo, que você liga e chama a polícia militar para poder socorrer aquela vítima. Então, o 180 já são para casos que ocorre normalmente, e aí faz a denúncia. A central, como é do Ministério, Brasília, ela recebe a denúncia e dispara para as delegacias do local do fato. Então, essa demora aí da denúncia de 2 a 5 dias, mais ou menos. E o 190. Aqui em Minas, inclusive, eles fizeram o Frida, que é uma inteligência artificial, e muito legal, mas é uma boa prática que eu espero que vá para todas as outras delegacias de mulheres, sabe? E que a mulher conversa na hora, fala o que está acontecendo, e ela consegue. A gente teve um problema sério em Manhuaçu agora, na semana passada, e a Frida já estava ali, em ponto de bala para ser usado. A mulher ligou para o 190, a PM estava demorando, ela entrou lá na Frida, conversou, falou o que estava acontecendo, e a viatura chegou mais rápido da Polícia Civil. Então, é uma boa prática que eu acho que tem que ser estendida, né? Sem dúvida. E apresentada para outros estados, para a gente mesmo, para as outras delegacias em Minas e para os outros estados. Mas, paralelo a isso, São Paulo tem um aplicativo muito bom, que é o SOS Mulher, e ele traz exatamente essas funcionalidades de orientação, para você ver, é concedida a medida protetiva, 30 minutos depois, essa medida protetiva já entra no sistema do SOS Mulher. Isso a Polícia Militar já tem acesso e ele consegue monitorar. A mulher, obviamente, já vai entrar, vai cadastrar a localização dela e tudo. E a Polícia Militar, ela começa a monitorar essa situação, esse chamado. Nós temos em Minas o MG Minas, né? Foi lançado agora em março. Também tem funcionalidades bem parecidas. E temos o Direitos Humanos BR, que é do Ministério da Justiça, que também tem essas informações, orientações, mas efetividade, assim, em relação às medidas protetivas, eu achei bem legal do SOS Mulher, sabe? Tem também, é de uma ONG, que é uma ONG, e ela tem 3 frentes. Ela tem a frente de empoderamento, que é de orientação, porque às vezes a mulher ela não sabe que ela está numa situação de vítima. Nós temos o Defende, que é onde é uma rede em que ela conversa com outras mulheres. E tem também o Grit. Ela consegue gravar o que está acontecendo naquele ambiente de uma discussão, de uma agressão. E isso vale como prova. Então, assim, esses aplicativos eles foram implementados, alguns já existiam, outros foram implementados, né, para poder atender a essa demanda da violência doméstica no nosso país. Aqui em São Paulo, perguntando além. Aqui em São Paulo tem uma promotora que chama Gabriela Mansur, que é especialista em crimes de violência doméstica, junto com, ela parece que tem um projeto que chama Projeto Justiceira, e junto com o RAP também desenvolveram um botão de pânico para esses casos de violência doméstica. Então, isso a gente vê bem legal, o botão de pânico. Então a gente vê mais de uma frente nessa linha, né? O SOS Mulher também tem o botão de pânico. Você tem que segurar lá 5 segundos, que aí eles já localizam e já manda a viatura, o SOS Mulher. Muito bom.
Ô, André, agora, para a gente entrar um pouquinho até a gente fala muito, eu até fui fazer uma pesquisa, porque a gente ouve falar muito da Lei Maria da Penha, que é, acho que a Isso. terceira melhor lei constituída que a gente tem no mundo, né? Isso, exatamente. E aí eu fui ver, a gente tem a Lei Maria da Penha, é de 2006, a gente tem a Lei de Violência Doméstica na Mongólia, que acho que é a primeira, e junto com a Espanha, que são as três principais leis hoje que a gente tem em ordem Como mundial, referência. como É. referência, exatamente. E aí uma outra pesquisa também no Banco Mundial, por incrível que pareça, ainda me parece que nós temos 46 países que ainda não tem nenhuma lei específica de violência doméstica, como Uhum. essas três, por exemplo. Então, ainda é muito significativo o quanto de espaço existe e que precisa ser direcionado, essa atenção dada para esse tipo de medida protetiva, né? É verdade. A Lei Maria da Penha, ela tem uma história, porque Maria da Penha, ela está viva, é uma vítima da violência doméstica, Cearense, né? lá do Nordeste. Ela foi casada por 23 ou 24 anos e sofreu duas tentativas de homicídio, cujo autor era o marido. O primeiro, com a arma de fogo, Uhum. atirou, ela foi para o hospital e ela ficou paraplégica. Ao retornar, ele não gostou do retorno dela e tentou matá-la por descarga Eletrocutada. elétrica, e depois afogamento. E ela sobreviveu, né? E os processos demoraram muitos anos. Ela conseguiu, na verdade, uma ordem judicial para sair de casa, mas os processos criminais demoraram muito. E isso chamou a atenção da Comissão de Direitos Humanos e que provocou o governo, né, do governo do Brasil, em relação, como assim? O processo não anda, vocês não têm uma preocupação com a violência doméstica, e aí a gente tem que retroagir um pouquinho, Baraldi. Vamos lá, ordenações filipinas, a mulher podia ser morta pelo marido por infidelidade. Em Uhum. 1972, né, nós tínhamos lá o Código Civil, onde falava o chefe da família é o homem, ponto. Uhum. Né? E aí nós vamos indo. Nós temos depois uma lei em que a mulher, quando ela sofria alguma agressão, ia para o juizado especial e aquela agressão ela era negociada numa mesa de conciliação. E aí ela tinha uma solução, a cesta básica, que deveria ser pago pelo agressor. E aí eu te pergunto, qual é a mensagem que passa quando você paga uma cesta básica em troca de uma agressão à esposa? Então a mulher fala assim, para que eu vou denunciar? Para Claro. passar por um processo, né? Porque o processo ele é pesado, é um ônus para a mulher. A mulher é muito difícil para ela falar assim, não deu certo, escolhi a pessoa errada, não é isso que eu quero para minha vida. Às vezes quem está lá que ela coloca, né, pede para ser processada é o pai do filho dela. Então não é fácil para a mulher, é um ônus muito grande o processo. E aí para o homem, barato eu espancar a mulher, né? Uma cesta básica, tá tudo certo, né? E para a sociedade era assim, a justiça não está preocupada com esse tipo de crime. Então, ainda bem que veio a Lei Maria da Penha, ela trouxe grandes avanços. Uma dessas foi exatamente, ela é um marco porque ela corta esse tipo de tolerância em relação a esse tipo de crime. Ela traz Uhum. um sistema único de proteção, ela traz as medidas protetivas. E as medidas protetivas é extremamente importante. Tem algumas falhas em relação à sua eficiência, né? Às vezes, porque a medida protetiva é concedida e às vezes a mulher não está no meio, está com um problema e ela não consegue ter acesso, por exemplo, não tem um botão de pânico para pedir ajuda para a polícia militar. E a gente fala assim, em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tá tudo certo, Juiz de Fora. Mas vai lá para o norte de Ah, Minas, onde a sim, gente sim, tem sim. altos casos de violência doméstica e não temos essa estrutura toda que seria necessário. Né? É só você ver, a gente tinha aí, há uns anos atrás, um projeto da Casa da Mulher que acabou em 2017, não foi para frente, era sensacional. Unificava lá, colocava delegacia, Ministério Público, juiz, colocava o abrigo que é necessário, o apoio, assistente social, psicólogo, tudo para aquela mulher. Mas para
no início, teve assim, Santa Catarina, se eu não me engano, tem, não sei se Brasília, grandes centros. E aquele lugarzinho lá, imagina, nós temos 853 municípios aqui em Minas, né? Aquele lugarzinho lá longínquo, lá na ponta, no nariz lá de Minas Gerais, não tem toda essa assistência, não tem toda essa procura. Então, mas foi um avanço, sim, a medida protetiva. É, semana passada teve uma votação na nossa Assembleia aqui Legislativa em que autorizava que a medida protetiva fosse dada por meio eletrônico. Nós estamos aguardando a sanção por parte do nosso Olha governador. que bacana. Também é um avanço, Uhum. né? E, e assim, tem a situação da educação da sociedade, políticas públicas que são necessárias e a reeducação e a ressocialização do agressor. Porque eu falo para você o seguinte: prender resolve uma situação momentaneamente. Porque o problema, o agressor, no caso da violência doméstica, ele é diferenciado. 70% desses agressores, Baraldi, eles sofreram algum problema na infância, eles viram isso. Ah, não tenha Eles viram dúvida. a mulher sendo o Claro, objeto, você eles viram modela isso. o pai tratando a mãe daquele jeito, o avô. Você viviam naquela cultura patriarcal pura, Claro. né? Então, para ele é muito normal falar que a mulher é dele. Como eles falam, eles chegam lá na delegacia, a mulher é minha, né? Eu faço o que bem entendo, eu escolho o que ela vai vestir, eu escolho os amigos que ela vai ter, ou se ela não vai ter amigo nenhum, né? Se ela vai ter contato com família, porque é propriedade, é É. objeto, e muitas vezes a mulher acaba se subjugando a uma situação dessa. Ô, André, e acho que esse é um ponto interessante, né? A gente explorar um pouquinho os estágios da configuração desse crime. Mas aí acho que talvez seja uma percepção de quem está nos assistindo também. Sempre que a gente vê um crime de feminicídio, a gente ouve, né? E aí muito mais como telespectador aqui, é que já havia 2, 3, 4 boletins de ocorrência já feitos. O porquê disso, né? Ou seja, a sensação que dá para quem está de fora é que a primeira violência, quando ela é acometida, é um prenúncio de um crime, né? Que está por vir. Como é que é isso? E aí os estágios de como isso se configura na prática, A ciclo, André? né? Olha só, o feminicídio é a ponta do iceberg. O que a gente precisa conhecer é exatamente o que está por baixo, né? E aí você falou muito bem, porque nós temos os estudiosos, os profissionais que militam nessa área, eles falam que nós temos um ciclo da violência doméstica. E esse ciclo da violência doméstica ele é composto por 3 fases. A primeira fase, quer dizer, ninguém começa a namorar ou ter um relacionamento de forma agressiva, né? Humilhando, é tudo um amor, né? In love. Mas a relação vai se desgastando e começa a primeira fase. Essa primeira fase já é o sinal de alerta. É o ciúmes exagerado, você não pode sair com a saia curta, esse decote está muito ruim, te isola dos amigos, te tira da família, né? Começa a te humilhar, começa a te criticar, e isso tudo vai trabalhando de uma forma a violência psicológica na mulher, e ele consegue baixar a estima dessa mulher para que ele consiga manipular e fazer com que ela faça tudo o que ele queira. Ela não tem mais vontade, ela não tem mais desejo. Ela passa a viver a vida desse homem. E, às vezes, a mulher não consegue enxergar essa situação. Ela acha, às vezes, que pode ser, não, é normal, é só um ciúmes bobo, não. Algumas, que legal, a minha saia tá curta, não, eu vou trocar. Elas não atentam para isso. Mas aí vem a segunda fase. Quando vem a segunda fase, eu tenho a agressão física. Nesse momento, muitas mulheres recorrem à delegacia, à polícia. Algumas para dar um susto e outras para realmente para que alguma atitude seja adotada para que aquilo termine. Só que essa segunda fase é uma fase em que tem que ter muito cuidado e tem que ter um apoio muito grande para essa mulher. Tanto a parte de assistência social como a parte psicológica. Por quê? Porque a terceira fase entra. Quando o marido vê
que ela foi à delegacia e que ela está se rebelando contra aquela situação, ele entra na terceira fase, que é a fase da lua de mel. Ele chora, ele ajoelha aos pés, ele fala que a ama, manda flores, né, que nunca mais vai fazer aquilo, que foi um pequeno deslize. Ele atribui aquele posicionamento dele a fatores externos, e aí entra álcool, entra droga, entra problemas no trabalho, e a mulher acaba acreditando que ele vai mudar e que ela vai fazer esta mudança nele. Ninguém faz mudança em ninguém. A mulher não vai fazer a mudança naquele homem. Por que isso? Porque ele tem esse problema lá atrás, lá na infância dele, que ele viu, ele cresceu nessa situação, 70%. Né? Então, para ele, aquilo é normal. Quantas e quantas vezes em delegacia ele chega e fala assim, mas a mulher é minha, não estou entendendo, a agressão não foi nada, né? Não falei nada, não teve um atrito, foi uma besteira. Isso aí é besteira, não é crime. Então, você precisa tratar esse agressor. Por que você precisa tratar esse agressor? Porque ela pode conseguir se desvencilhar, e ele passa para uma outra mulher e ele vai continuar fazendo as mesmas coisas com uma outra mulher, vai ser uma nova vítima, né? Ou então, Baraldi, ele vai cometer o feminicídio. O feminicídio, se ele não, ele precisa entender que é um crime de ódio. O homem não é louco, é um crime de ódio. É o sentimento de posse que tem sobre a mulher. Em relação ao feminicídio, para você ver, eles fizeram um levantamento que 45% do feminicídio ocorreu em decorrência de uma separação, por não aceitarem uma separação, e 30% por ciúmes. Né? Então, a mulher, ela tem, foi o que você falou, teve o ciclo, vários inquéritos, processo na justiça, e às vezes aquilo é demorado, que não consegue salvar aquela vida. Então, quando ocorre o feminicídio, é porque ocorreu realmente um problema relacionado aos órgãos. Os policiais, segurança pública, judicial, né? E a gente precisa rever muito esse tempo do processo. Ele precisa ser mais ágil, mais célere, para poder evitar esse problema. Paralelo a isso, São Paulo tem esse projeto e Minas também tem. Minas chama, o projeto é o Dialogar. Esses homens vão para o judiciário, o juiz fala o seguinte, olha, você vai se submeter a um grupo de trabalho composto por psicólogos, psiquiatras, advogados, assistentes sociais, e eles vão tratar esse seu desvio, né? Para que você não cometa novamente. Então, por exemplo, nós tivemos uma reincidência aí em 3 anos, 4 anos, não chegou nem a 10%. Então, é bem legal o programa, sabe? Tem que tratar a mulher e tem que tratar o homem. Porque nós temos, a Lei Maria da Penha traz os 5 tipos de violência, ela tira da invisibilidade a psicológica, sim, a moral, né, a patrimonial, a sexual, porque todo mundo falava muito de agressão física. E quando ela traz a psicológica, existe um problema aí que é em relação à parte probatória, que é muito difícil. Né? Como é que você vai provar que ocorreu uma violência psicológica? Né? Que a pessoa foi humilhada, que a pessoa está em depressão, síndrome do pânico, a mulher ela traz transtorno sexual. Então, ela precisa ser tratada. Quando ela aparenta isso, e a gente já consegue observar isso na própria delegacia, né? Você não tem a agressão, o arranhão, você não tem os hematomas. Então, é a dor da alma, porque aquilo é a dor da alma. Sem dúvida. Então, você precisa trabalhar essa mulher. Então, você fala para ela assim, você tem bilhete, você tem alguma nota, alguém presenciou essa situação, você pede, encaminha ela para que seja feito um laudo
psicológico. E você sabe, Baraldi, eu tava dando uma estudada nisso em violência psicológica. Tem uma juíza lá de Santa Catarina, que ela fala o seguinte: eu equiparo a violência psicológica à lesão corporal grave. Porque aquela mulher, porque a lesão corporal é quando você fere a integridade física, né? Ou a saúde de uma pessoa. E a saúde ali, ela entende, inclusive, que é a mental. Então, ela fala que, para ela, a violência Perfeito. psicológica, ela trata como lesão corporal. E tem uma promotora aí de São Paulo, se eu não me engano é Silvia, ela também comenta alguma coisa nisso. É muito isolado, mas tem alguma coisa nesse sentido aí da violência psicológica, porque ela passa a ser um pouco que residual da violência moral e da violência física, né? Então é muito difícil a parte probatória dela. Acho que um aspecto bom da lei é que ela está tipificada como hedionda, né? Então isso é um ponto Isso. bastante... Agora, André, uma questão que me veio agora. A gente acho que tem, para a mulher, dois cenários diferentes, né? Aquela mulher que não vive mais com o suposto agressor, porque a relação ela não de um casamento onde você está debaixo do mesmo teto, e aí existe um tipo de gestão de todo esse processo, né? E aquela que está dentro de casa. Uhum. Né? Existe aí uma, uma, uma gestão de cenário diferente, porque para a mulher que está dentro de casa ter que levar o marido à delegacia ou ter que dar queixa sobre um acontecido, como um fato como esse, é diferente de quando você não está dentro de casa? Como é que funciona isso na tua experiência? Não, quando ele está dentro de casa, dependendo da situação, nós temos que tirá-la de casa, né? Tem que oferecer abrigo para essa mulher. Muitas cidades têm abrigo próprio. Tem que dar assistência, porque às vezes, Baraldi, essa mulher, inclusive, ela não volta para o emprego dela, com medo de represália desse marido. Então, ela sai, às vezes, com uma trouxa de roupa e o filho debaixo do braço, e tem que ter toda uma sustentação por parte do Estado para essas mulheres. Em contrapartida, quando ele não está dentro de casa, tem o risco, sim, de encontrar na rua, de se deparar com ele na rua. E Sim. aí que é importante ter a medida protetiva, sim, e estar com o aplicativo ali na hora, né? E sempre atenta. Então, nós temos problemas relacionados a isso, porque o país é imenso, né? E nem todos os lugares têm essa estrutura, né? Por exemplo, os grandes centros, nós temos as redes. As redes são ótimas, porque são as redes de mulheres, tem contato com o pessoal da Assembleia Legislativa, com o pessoal da saúde, da justiça, da segurança. Uhum. Então dá para dar todo esse suporte para a mulher. Mas no interior não tem isso. Não Não, tem esse na suporte prática, para a todo. mulher, isso deve ser muito complexo. É muito André, complexo. deixa eu só. A gente está caminhando para o final, mas a gente não vai finalizar. Aliás, o Instagram já deu aqui 2 minutos. Eu peço a vocês que fiquem ligados. A gente vai precisar, o Instagram vai cortar, a gente vai conectar novamente, porque a gente tem ainda pedofilia virtual, a gente tem outros temas ainda. A gente já sabia disso, né, Andréa? É, é. A gente já está Muita preparado, coisa, né? a gente já está preparado para isso. Então, eu conto com vocês. Para quem quiser convidar alguém, esse aviãozinho que está aqui embaixo, você pode convidar algum colega teu para participar com a gente. Então, é só para dar essa mensagem para vocês que à medida que cortar, faltam aí 45 segundos, a gente vai conectar novamente e a gente continua com esse bate-papo. Até porque acho que você tinha feito uma menção em relação às crianças, que eu quero que você Sim. explore mais. Mas eu acho que na Uhum. prática essa condição da mulher lidar com tudo isso, né? E a gente não está falando de grandes centros, né? Onde a mulher tem o seu trabalho, ela é autônoma, ela consegue sair de casa, tem uma família próxima. A gente imagina que isso numa esfera muito mais ampla seja muito difícil no dia a dia e o quanto existe essa supressão da figura masculina em relação à mulher, principalmente em pequenos centros, né? É verdade. E eu não sei se você percebeu,
a gente ultimamente tem visto muito caso de violência doméstica com jovem. É. Não sei se você percebeu isso. Andréa, eu vou encerrar para poder Tá. salvar e já Daqui a pouco a conecto gente de fala. novo. Pessoal, por Tá bom. favor, fiquem atentos. Tá bom.